Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é sobre triângulos amorosos e nós vamos ver como a pessoa que você está mentalizando está em relação a você e a outra pessoa. Para isso temos duas opções como sempre, a opção 1 com a carta do compartilhando sua sabedoria e a opção 2 com a carta da transcendência. Se concentre, escolha o que chamar mais a sua atenção e vamos para a sua opção. Opção 1, para você que se conectou aqui com a carta do compartilhando a sua sabedoria, mentalize aí a pessoa e vamos ver como ela está em relação a ambas as partes nessa situação de vocês. Primeiro eu vou começar aqui com as energias para a gente saber como está a relação, começando com a sua relação com essa pessoa. Como está a energia da sua relação com essa pessoa? A sacerdotisa. Como está a energia da sua relação com essa pessoa? As de ouros. A torre, a justiça, mais uma. Só mais uma. A rainha de paus, ok. E como está a energia da relação dessa pessoa, da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa? Como está a energia da relação da pessoa? Diabo. Qual a energia da relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa, com a qual ela tem um relacionamento? O eremita, o pajem de espadas, o rei de copas e o pajem de paus. Ok, deixa eu ajeitar aqui as cartas. Então vamos lá, como que tá a energia da sua relação com essa pessoa? Para muitos aqui vocês podem estar afastados, né? Ou pode estar havendo aí um silêncio, um afastamento emocional e vocês estão mais introspectivos e não se falando. Mas para muitos aqui pode ter tido uma ruptura, um afastamento, algo inesperado aí que afastou vocês, né? Mas é como que, mesmo se vocês estão completamente distantes, terminados ou apenas mais introspectivos, mais caladinhos, mesmo aí no silêncio, né? Nesse momento de introspecção, é como se você ainda sentisse a energia dessa pessoa e é como se a sua intuição te dissesse que ainda há por vir uma oportunidade com essa pessoa. É como se fosse um momento kármico aí, onde mentiras venham abaixo e essa ruptura foi necessária para que haja uma nova oportunidade de uma forma melhor, mais estruturada, onde ambas as pessoas aqui resgatem o poder pessoal aqui e estejam mais dispostas a investir nessa relação, de seguir mais ali a paixão, de ter mais coragem e ser justa com cada um, né? Aceitando apenas aquilo que realmente quer, demonstrando ali a sua força, sabendo impor limites, né? E não se sentindo aqui menos do que essa pessoa, sabendo ali o seu valor e sabendo aqui se expressar melhor, né? Tendo coragem de ser quem realmente é. E na relação dessa pessoa que você está mentalizando com do seu ser amado aí, né, da sua ser amada, com
a outra pessoa que ela tem, né? O diabo, o eremita, o pajem de espadas, o rei de copas e o pajem de paus. Nessa relação há coisas castradas, né? Pessoas ali, são pessoas que escondem muito o que elas realmente sentem, o que realmente quer. Inclusive a parte do desejo aqui pode estar castrada. Essas pessoas aqui podem ser aquele tipo de pessoa que está no relacionamento, mas essa fase da intimidade já esfriou, já morreu, né? E também há muita desconfiança em relação aos sentimentos, o que um outro realmente sente, se os sentimentos ainda existem. E há aqui um medo, uma desconfiança de demonstrar os sentimentos. E a respeito aqui, uma das partes nessa relação pode ter desconfiança, insegurança em relação aqui ao outro estar tendo sentimentos, estar olhando para uma nova pessoa, para uma nova perspectiva. Então, é como se estivessem aqui no momento de esfriamento, com um afastamento emocional, né, com muitas coisas caladas, não ditas. Ali podem estar na relação por conta de ego, por conta de vaidade, dependência, codependência, né, questões morais ou tradição, né? Algo aqui que façam que elas achem que estão presas nessa relação, mas é como se estivessem juntos, mas separados, né? E cada um escondendo do outro o real interior aqui, com muita desconfiança e aqui achando, né, que o que tentando buscar aqui no interior o que realmente você quer, o que realmente faz você sentir algo, né? Porque é muito tempo sem sentir nada, com essa relação fria, ali como se os sentimentos estivessem estagnados, aquela apatia, e de uma hora para outra é como se alguma dessas pessoas aqui, ou ambas, né, mas eu sinto aqui que pode ser apenas uma, né, por isso gera desconfiança, principalmente o homem da relação ou a energia mais masculina aqui pode estar interessado em novas possibilidades e querendo partir para uma nova jornada, mas ainda preso a essa conexão. Mas não por questões saudáveis, tá? É alguma questão de ego, de dependência que essas pessoas precisam romper. Tirar essa castração, olhar o interior para ter mais confiança daquilo do que realmente quer, para aí sim seguir novos rumos, atrás do que realmente traz prazer, satisfação, do que realmente ele as preenche emocionalmente, né? Porque até os sentimentos aqui são castrados nessa conexão. Agora, vamos ver aí como essa pessoa está em relação a você. Lembrando que a gente vai olhar aqui como ela está no momento e isso pode mudar, tá? Porque as energias estão sempre em mudança. Como ele ou ela está em relação a você. As cartas. Como a pessoa que você está mentalizando está em relação a você. 8 de espadas. Eu vou aceitar essa. O 8. Aqui é 5 de espadas, o 8 de espadas. Tinha falado 8 de espadas, acabou saindo 8 de espadas mesmo. Mas, como ele ou ela está em relação a você. A rainha de paus, que também tinha saído lá na energia de vocês. A roda da fortuna. Como ele ou ela está em relação a você. O pajem de ouros. O pajem de espadas.
10 de espadas. Para alguns vocês podem ter terminado aqui mesmo, né? Mas há um afastamento aqui, né? Se não terminaram, pelo menos um afastamento. Mesmo que emocional, mas para a maioria eu sinto que vocês não estão se falando mesmo. O 10 de ouros. O 4 de paus. E o 10 de copas. E aqui o 9 de paus, cavaleiro de paus, 7 de paus e o 6 de copas. Tem uma saudade aqui, né? E mesmo distantes, mesmo terminados, essa pessoa não desistiu de você, mesmo que ela imponha limites, né? Tente se manter distante ou mais fria com você, é uma pessoa que não desistiu, que tem muito desejo por você, tem uma vontade de se movimentar, mas ela tenta controlar os impulsos muito bem, né? Os sentimentos, e pode vestir uma máscara aqui quando tá falando com você, tentando não demonstrar todo o encantamento, toda a paixão dela, e ela tá com saudades, tá? E ela pode estar distante aí, parecendo fria, mas ela tá se sentindo mal e tá ansiosa também, porque ela quer retomar a parceria aqui. E aqui na mesa já deu pra ver, né, que essa pessoa aí tem bastante sentimentos por você. Então, como essa pessoa está em relação a você neste momento? Essa pessoa, ela tá bastante ansiosa, né? Veio aqui, eu tinha falado o 8 de espadas, e realmente essa 8 de espadas aqui que fala sobre essa ansiedade, mas também sobre essa insegurança. Sobre se foi essa pessoa que se afastou, se ela fez algo para sabotar a conexão de vocês, né? Ela se sente mal por isso, é como se fosse aquela questão aqui da vitória sem honra, de ela ter feito algo e agora tá se sentindo culpada, tá se sentindo com dor de cabeça, né? É como se o diabinho estivesse falando ali. Se ela agiu mal com você, se ela não quis investir, se ela se afastou aqui por insegurança, por ter sido covardia, né, gente? Para alguns aqui, é como se foi ali no momento de impulso, como se os medos, as inseguranças tivessem realmente falado muito na cabeça dela ali e ela acabou tomando uma atitude impulsiva ou que ela achou, acreditava ser o mais fácil, né? Mas agora ela se arrepende porque ela tá dolorida e ela tá ansiosa aqui. Porque é como se vocês não saíssem da cabeça dela. A gente já tinha visto aqui que ela tem saudades, né? E ela fica pensando muito em você. Inclusive, o 8 de espadas aqui fala na sua cabeça, né? E a menininha ali com a mão aqui é realmente uma pessoa que está pensando bastante e está refletindo, pensando muito sobre esse término, sobre esse fim, sobre esse afastamento. Porque essa pessoa tem muito desejo em relação a você, te acha uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito atraente e tem muita vontade ali, muito magnetismo, né? Só que tem aquela questão, ela sabe que para ficar com você, ela teria que terminar aqui a estrutura, né, sólida que ela possui. Para muitos pode ser um casamento, né? Veio o 10 de ouros e o 4 de paus aqui. Então ela realmente pode ser uma pessoa casada ou que tem um compromisso de muito tempo. Então ela fica querendo retornar para você ou fica querendo dar uma oportunidade aqui de evoluir as coisas, mas aí ao mesmo tempo ela também pensa que precisaria finalizar o que ela tem de base, de sólido, de estrutura, e isso causa mais ansiedade, mais preocupação nela. E é como se ela estivesse ali tentando buscar uma solução, querendo arriscar aqui a seguir na sua direção, porque ela tem sentimentos, vem um 10 de copas, né? É como se essa pessoa estivesse querendo dar uma reviravolta nessa situação para retornar para os seus caminhos e te oferecer algo mais sólido, fazer uma proposta, porque ela tem sentimentos e ela imagina que algo bom com você, ela sente uma completude emocional, veio o Pajem de Copas e o 10 de Copas, inclusive, aqui nesse deck, fala sobre a proposta, né? Então é como se essa pessoa, ainda mais aqui com o Pajem de Copas, que fala sobre o otimista, é como se ela ainda estivesse ali otimista, como se ela ainda tivesse esperança de poder te oferecer algo no futuro. Só que é aquilo, ela sabe que precisaria mudar, que precisaria encerrar algo sólido e ela ainda se sente insegura, se sente incapaz de realizar essa mudança, pelo menos por enquanto. Mas ela está sofrendo com esse afastamento ou de não poder investir nessa relação de momento e ela gostaria de fazer essa mudança. Só que ela ainda tem medo, mas você fica ali constantemente na cabeça dela. É como se ficasse ali sempre, né? Essa dualidade desse 10 de ouros aqui, que é a estrutura que ela já possui, e você, né? Ambos ali
competindo um com o outro na cabeça dessa pessoa, e essa pessoa aqui querendo arriscar e fazer essa mudança de seguir na sua direção e de fazer uma proposta, porque ela gosta de você. Então, se essa pessoa diz que não gosta de você, que não pensa, se ela parece distante, fria, não acredite não, porque ela gosta bastante de você. Só que pela insegurança dela, pelos medos, ela tenta parecer fria. Agora vamos ver como essa pessoa está em relação, como a pessoa que você está mentalizando está em relação ao oficial ou essa outra pessoa aí que ela tem. E eu sinto que é uma oficial mesmo, a maioria pode ser casada, um relacionamento de muito tempo, tá? Como essa pessoa que você está mentalizando está em relação a outra pessoa que ela tem, com a qual ela tem um relacionamento. O 8 de espadas, olha o 8 de espadas aqui de novo, gente. É uma pessoa bem insegura aqui, tá? O pajem de ouros de novo. Quatro de ouros. Roda da fortuna de novo. O 7 de ouros. O cavaleiro de copas. Temperança. O louco. O sol. E o 2 de ouros. E aqui o 6 de espadas, o as de espadas, o enforcado, o 5 de ouros e o 3 de paus, 6 de paus. E um cavaleiro de espadas, muitas espadas aqui na energia dessa pessoa, né? Ela pode ser uma pessoa mais mental, ela pode ser não, ela é uma pessoa mais mental e é alguém aqui que deixa os medos, as inseguranças controlá-la, né? Ela não age, ela fica naquela posição de enforcada ali, deixa os medos paralisá-la e não vai a lugar nenhum. Fica presa numa situação que não quer, justamente porque ela não tem clareza. E quando ela acredita saber o que ela quer, ela não tem coragem de ir atrás daquilo, fica presa, né, na zona de conforto, nos medos, nas inseguranças, mesmo que esteja lá entediado. Então, como essa pessoa está em relação a essa oficial, essa outra pessoa aí com a qual ela tem um relacionamento? Essa pessoa aqui também está insegura, mas quando saiu essa carta aqui, ainda mais com esse cavaleiro de copas, eu senti como se essa pessoa estivesse ali numa situação que ela não está se sentindo bem, que ela tem medo, às vezes para um pode ter medo aqui da outra pessoa descobrir, mas é como se ela esperasse, se elas moram junto com essa outra pessoa, é como se esperasse que para alguns essa pessoa não estar em casa, essa pessoa não dormir para ir dormir para te encontrar aqui, né? Como se ela fosse um cavaleiro de copas aqui, nesse sentido eu tô vendo ele mais como galanteador, né? Como se esperasse que está sozinho em casa para ir em encontros com você, né? Para sair, para explorar, ir atrás das paixões, ir atrás do flerte, aquilo que ela não encontra nessa situação, mas sempre ali escondido, né? Sem coragem de ser verdadeira, sincera e sair do que não está fazendo bem para ir atrás do que realmente gosta. Então se mantém onde está por apego, por medo, mas o que ela gostaria mesmo é de sair dali, né? Então ela, como ela não tem coragem, fica fazendo isso de encontros escondidos ou com essa vontade de te encontrar, conversar com você, mas ainda em segredo, ainda mantendo essa situação oculta. Mas aqui ela está analisando como balancear essa relação, como harmonizar essa situação, né? Tanto aqui nessa questão de paquerar com você, quanto com a estrutura que ela tem. Aqui eles podem estar em algum afastamento emocional, né? Em alguma situação aqui de desconfiança,
ou as coisas não estão ali muito interessantes, e é como se essa pessoa tentasse aqui resolver, ficar melhor dentro desse relacionamento. E ainda com a vontade de se jogar aqui, de se libertar, mas com um apego, né? Mas tem 3 pessoas aqui, então mesmo apegada lá, ainda tem essa outra energia, essa terceira energia no meio dos dois. E pode ser que realmente, que como a gente viu lá nas energias, essas pessoas estejam distantes emocionalmente, né? Aqui a menina, ela não quer saber dele, né? E quando ela não está, ele fica ali flertando, indo com outras situações, né? E mais uma vez essa carta da mudança, é como se essa pessoa estivesse refletindo bastante, analisando bastante sobre o apego, mas também sobre a vontade de se libertar para ir para o novo, para mudar essa situação. Então ela quer uma clareza, né? Mas para isso ela precisa de tempo, e pode já ser há bastante tempo que ela já está nessa situação, justamente pela insegurança dela, por essa escolha que ela precisa fazer, que ela ainda não se decidiu. Então é como se ela estivesse buscando uma clareza ali. E enquanto isso, tentando resolver essa situação, tentando equilibrar, querendo se jogar, mas ao mesmo tempo apegada, querendo mudar, mas ao mesmo tempo insegura, e buscando ali uma solução, encontrando a verdade, tentando saber o que ela realmente quer. E enquanto isso, mantendo as coisas como estão, adiando essa decisão aqui por conta das dúvidas, das inseguranças dela. Então é como se ela precisasse encontrar aqui. Houve uma interferência aqui, mas continua. Então é como se essa pessoa estivesse buscando aqui uma resposta, né? E fosse um momento de introspecção para ela encontrar essa verdade interior dela. E aí sim, quando ela se encontrasse, quando ela entendesse, compartilhar essa verdade dela aqui nessa situação com as pessoas envolvidas, e tivesse mais coragem aqui para realizar essa mudança, que no fundo ela sabe o que ela quer, ela só não se sente pronta, né? Tem muita insegurança, tem medo, ela tem a questão da zona de conforto, o apego que ela tem aqui e o medo dessa mudança, mas no fundo ela quer, e ela tá percebendo isso, né? E aqui no fundo do deck, com essa carta do 6 de espada, ela realmente quer essa transição, mas ela tá buscando aqui, ela precisa fazer essa decisão, e no momento ela não consegue, né? Ela fica paralisada aqui, mas sentindo medo de perder, medo aqui de planejar, de ir atrás de outras possibilidades e perder o que ela tem. Mas ela tem vontade, né? Ela fica num lugar lá e fica olhando pro lado, querendo aqui o reconhecimento, querendo ter a vitória, mas ela é uma pessoa mais racional e pode acabar agindo por impulso, se afastando de você quando ela se sente insegura, quando ela acha que não vai conseguir tomar a decisão, aí fica sempre nessa inconstância. Para finalizar, vamos tirar um conselho aqui para você da espiritualidade em relação a essa situação. Qual o conselho da espiritualidade para você sobre essa situação? 10 de copas. O rebelde, que é o imperador. 3 de espadas. A sacerdotisa. O hierofante e o 9 de copas. Qual o conselho da espiritualidade para você sobre essa situação? Fatores religiosos. E expresse o seu amor. Aqui fala, o seu amor, a sua vida amorosa está sendo influenciada por questões religiosas e um caminho espiritual. E aqui, expresse seu amor, vá em frente e faça um gesto romântico. Qual é a mensagem da espiritualidade aqui para você sobre essa situação? Encontre a harmonia interior, né? Tanto como essa pessoa precisa agora se interiorizar para buscar a própria verdade, encontrar as respostas que ela busca, né? Para ela conseguir sair dessa insegurança dela, e tanto você. Saiba harmonizar os seus sentimentos com a sua intuição, com seus pensamentos, se equilibre, né? Ouça sua voz interior a respeito dessa situação e se liberte de algum tipo de amarra mental que você também pode ter em relação a crenças religiosas, alguma questão de tradição, alguma crença limitante que você traz em relação
há relacionamentos amorosos ou parcerias, né, que causam medo aqui de se entregar, de ir atrás do que você realmente deseja, ou de acreditar que você é capaz de manifestar o que você deseja com medo de sofrer. Aqui pedindo, né, expresse seu amor, não tenha medo, tá? Não necessariamente a espiritualidade está dizendo para que, se vocês estão afastados, você vá lá conversar com essa pessoa, até porque eu sinto que, se vocês estão afastados ou mais caladinhos, é realmente um momento necessário, né? Ainda mais com essas duas cartas aqui, a sacerdotisa e o Papa, que aqui fala de não materialidade, que fala sobre silêncio, sobre olhar aqui a questão interior, primeiramente para curar esse coração partido, essas dores, muita castração, que eu sinto que ambas as pessoas aqui trazem, uma zona de conforto, né? O medo de demonstrar o que sente, de se sentir e se mostrar vulnerável aqui, com medo de sofrer, com medo de se machucar, com medo de rejeição e abandono, que traz uma postura mais rígida. Então, se cure, se harmonize aqui para que você se liberte dessas amarras, de crenças, castrações, e cure esse coração aí para que você não tenha medo de compartilhar, para que a troca seja recíproca, tá bom? Então é isso que eu tenho para você. Lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar. Se não ressoa, solta pro universo, escuta outra opção. E se ressoou, não esquece de deixar o like, o comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima. Opção 2, para você que se conectou aqui com a carta da transcendência. Mentalize aí a pessoa e vamos ver como ela está em relação a você, em relação com a outra pessoa aqui com a qual ela tem um relacionamento. Mas primeiro vamos ver as energias, começando com a energia de vocês. Como está a energia da sua relação com essa pessoa? Vou ter uma cartinha que não é daqui. Como está a energia da sua relação com essa pessoa? O Sol. Como está a energia da sua relação com essa pessoa? Justiça. 7 de ouros e o 10 de copas. Agora vamos ver a relação dessa pessoa aí com a oficial, com a outra pessoa com a qual ela tem um relacionamento. Como está a energia da relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa com a qual ela tem um relacionamento? Muitas cartas. Vou deixar o enforcado e a lua. Como está a energia da relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa com a qual ela tem um relacionamento? A sacerdotisa, a força e o pajem de ouros. Muito arcano maior aqui, né? Muita coisa oculta. Mas começando aqui com a energia da sua relação com essa pessoa. As energias aqui, elas estão bem opostas, tá? Eu percebo aqui que na sua relação com essa pessoa, tem uma energia muito próspera no momento. É uma energia aqui de clareza. Vocês podem estar aqui no momento de reinício, de reconexão, de reconciliação, onde você percebe que as coisas estão fluindo melhor, onde você está realmente colhendo ali os frutos, né? Onde realmente as coisas estão vindo às claras, a justiça está acontecendo, onde algo que você pode estar plantando ali, né, esperando já há algum tempo, parece que já está ali pronto para acontecer, ou já está acontecendo, as coisas estão fluindo melhor, vocês estão tendo momentos mais agradáveis, expressando mais os sentimentos, e é um momento muito bom, né, de harmonia, de felicidade, de conexão ou reconciliação aqui com você. E é como se após
um longo período esperando que as coisas realmente estivessem vindo às claras e realmente estivessem fluindo, porque é o que agora é um momento kármico de novos inícios na conexão de você. É uma energia muito próspera, uma energia expansiva, uma energia onde a completude emocional que você esperava está ali no caminho, mas é importante ter pensamento positivo, tá? Porque aqui é um momento em que você vai colher aquilo que você está plantando. E é um momento de transcendência também, mas a energia que está muito boa, tá? E como está a energia da relação dessa pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa que ela tem, né? Aqui as coisas já estão diferentes. Ao mesmo tempo que aqui na relação de vocês tem uma energia muito próspera, uma energia de clareza, alegria, expansividade, aqui ao contrário. Aqui já é uma energia mais sombria, de muita coisa não dita, onde as coisas não estão fluindo bem, tá? Muitas inconstâncias, muitas inseguranças, desconfianças aqui, coisas ocultas. Então, é um momento aqui onde as coisas podem estar estagnadas, pode haver muita mentira, muita... veio manipulação aqui na minha cabeça, mas pode ser para alguns também, mas através de mentiras, de coisas secretas, de guardar o que sente, né? Aquela comunicação ali que há uma resistência de se expressar, de demonstrar quem realmente é para o outro, ao mesmo tempo que essa pessoa se sente livre para ser quem ela realmente é, pois você faz bem para a criança interior dessa pessoa, ela se sente acolhida por você, sente que pode demonstrar quem ela realmente é para você, que ao contrário, ela resiste bastante, se segura, tem muita coisa não dita. Essas pessoas aqui, mesmo se elas já têm um relacionamento há bastante tempo, elas não se mostram, tá? É como se agora elas guardassem as reais intenções, muita coisa ali estagnada, a relação não avança, as coisas estão paralisadas e tem muita desconfiança, tá? Muita disputa de ego para alguns aqui e uma análise aqui do que elas realmente pretendem para o futuro. Mais uma resistência aqui a manter a estrutura e também a manter segredos, elas não se abrem, né? Então é como se elas compartilhassem, analisassem, buscassem outras possibilidades. Pode ser que essas pessoas aqui estejam até em projetos diferentes, estudando coisas diferentes, buscando novos rumos na vida, conhecendo pessoas diferentes, amizades diferentes, frequentando lugares diferentes, mas separadas, pois não há uma abertura emocional, não há aqui uma integração concreta entre elas, pelo menos não no momento, tá? Então, as coisas estão estagnadas aqui nessa relação. E pode haver muita angústia, muita mágoa aqui também para alguns. Agora, vamos ver aqui como essa pessoa está em relação a você. Lembrando que é um retrato do momento, como ela está agora, mas isso pode mudar, tá? Como ele ou ela está em relação a você. O 4 de paus. O que mais? Como ele ou ela está em relação a você. O 7 de espadas. Como ele ou ela está em relação a você. 5 de espadas. O que mais? Gente, o que mais? O 8 de espadas. Rainha de copas. A lua. Tem
muita coisa oculta aqui dentro da casa dessa pessoa, dentro da relação estável dela. E como se eles guardassem uma nostalgia também. Aqui essa carta que só tem a... Não, é a carta do louco, na verdade, essa aqui. Como ele ou ela está em relação a você. O mago. A rainha de espadas. E o 6 de espadas. E a carta da morte aqui. Morte, o sol e o 10 de paus. É o encerramento de ciclo para essa pessoa aqui, para novos inícios, né? E como a gente viu na energia lá na relação de vocês, a sua energia com essa pessoa que está vibrando aqui no sol, que é realmente essa energia expansiva de felicidade, alegria, de inícios, reconciliações, para que ela se liberte desses pesos. Aqui é uma fase de transição, onde esses desgastes são rompidos, né? São finalizados para uma nova fase aqui, onde ela expressa mais os sentimentos. Onde ela há muito tempo estava estagnada, né? Recuperando o poder pessoal e a força aqui, conquistando aquilo que ela deseja, mas ela ainda está nessa fase de insegurança. Aqui é uma fase de transcendência para essa pessoa, principalmente, onde ela está percebendo ali o que ela realmente quer, está percebendo ali que é uma fase em que a vida está cortando coisas, situações, uma situação que precisa ser finalizada para que ela possa expandir, né? Para que ela possa se jogar num novo início. Mas ela ainda tem medo. Ela está na dúvida aqui. Eu sinto que as coisas não estão bem, pelo menos no momento aqui, entre essa pessoa e a pessoa oficial, entre a outra pessoa com a qual ela tem um relacionamento, mas ainda tem aquele sentimento de nostalgia, né? Do que já foi, das coisas que já passaram. E é como se ao pensar em finalizar isso, ou ao perceber que realmente a situação já acabou, que o que tinha antes, o que o amor morreu, ou que a conexão já finalizou ao mesmo tempo que eles estão tentando manter, é como se estivesse mentindo para eles mesmos, porque no interior deles, essas pessoas já sabem que tem traição, tem mentira, tem coisa não dita, e que como eu digo isso? É como se, no fundo, elas soubessem que já acabou a relação, mas elas estivessem insistindo em manter pelo passado, pelo que já foi, pelas inseguranças, o medo, a nostalgia, e é como se eles guardassem essa verdade que eles já sabem dentro deles, para não expor isso, para não se magoar o outro e admitir que a conexão chegou ao fim. Então é como se eles estivessem mentindo para eles mesmos aqui. E isso tem a ver com você, porque aqui eu tô olhando a energia dessa pessoa em relação a você, mas é como se você estivesse interferindo aqui na relação dessa pessoa, porque você foi um dos motivos que fizeram com que essa pessoa percebesse que a relação dela não tá legal, que ela tem vontade de finalizar para se permitir a uma transformação, se permitir a novos inícios e se libertar dessas mentiras que ela está contando para ela mesma, para se jogar para o novo, para aquilo que realmente quer, para aquilo que dá paixão, para aquilo que traz alegria, o que é diferente da relação que ela está tendo agora com essa outra pessoa, né, que já é uma energia que está estagnada, uma energia de melancolia, de tristeza, onde as coisas não estão fluindo. E você é o novo, aqui é a possibilidade de se libertar das amarras, de um relacionamento que já não serve mais, que já não está bem, mas é uma pessoa que ainda se sente insegura, ela quer um início, um reinício aqui com você. Não sinto que quem está nesse grupo aqui está separado dessa pessoa, tá? Eu sinto que vocês estão bem, como a gente viu lá na energia. Então, se você estiver separado, dá uma olhadinha lá no grupo 1. Aqui eu sinto que vocês estão bem e isso é um dos motivos que está fazendo essa pessoa querer largar isso aqui que ela tem para se jogar na relação com você, só que ela tem insegurança, porque ela ainda se sente presa, se sente responsável por essa outra relação, por essa outra pessoa, e a mente dela tá aqui dividida, né, entre você, que oferece aqui o amor, né, acha você uma pessoa muito bondosa, carinhosa, se sente bem com você,
sente que você a agrada, expressa os sentimentos e gostaria de retribuir esses sentimentos, mas ao mesmo tempo vem a moralidade, vem isso que ela já tem, vem os medos, as inseguranças. E aí essa pessoa fica assim, né? Querendo evoluir, querendo transcender de fato. Essas duas cartas mostram isso, mas ao mesmo tempo que as lágrimas, né? A vontade de mudar, mas o medo de sofrer. Então ela precisa curar esse coração, precisa se entender ali, ter coragem para se jogar como ela realmente quer, tá? Um louco e um mago aqui, um junto do outro aqui, que realmente só confirma que essa pessoa está querendo se jogar na sua direção, está querendo ter um início, novas oportunidades na vida dela, só que ela sabe que precisa finalizar com essa mentira aqui que ela está tentando manter e que precisa encerrar para um novo ciclo vir, né? Mas ela sabe que vai haver choro, vai haver sofrimento, vai haver mágoa, e aí ela fica com medo e fica estagnada, mas a alma dela, o coração dela quer, e ela ainda tem esperança de poder viver algo com você, mas ainda há muito medo, né? E ainda há uma nostalgia do que ela viveu com essa outra pessoa, mas ela quer aqui, ela só precisa ter coragem, né, de aceitar essa mudança. E é como se essas duas pessoas aqui já sentissem que já finalizou de fato a conexão, mas mantessem ali com medo de sofrer pelo que elas já viveram, mas é aquilo, ficam juntos, mas não se sentem bem. Agora vamos ver como essa pessoa está em relação a oficial, a essa outra pessoa aí. Se bem que a gente já viu aqui um pouco, né? Como ele ou ela está em relação a outra pessoa. Dois de ouros. Opa. Olha aí, o 8 de copas. O 2 de paus. A estrela. Se essa pessoa é religiosa, tem alguma crença espiritual, ela pode estar se conectando ali, né, à espiritualidade para se decidir, para buscar uma direção. 3 de ouros. 10 de ouros. O rei de espadas. O enforcado. A força. A espiritualidade está ajudando essa pessoa a romper as resistências dela, tá? A espiritualidade está intervindo aqui. O 8 de espadas de novo. E aqui o 7 de ouros, o imperador, a roda da fortuna e o 6 de espadas. Transição mais uma vez, né? E é bem aquilo que eu tinha dito da energia da relação dessas pessoas aqui. As coisas não estão bem, tá? É aquele momento em que as pessoas realmente já perceberam que já acabou. E como essa pessoa está? Essa pessoa, ela tá ali dividida, ela tá em dúvida, ela tá ponderando, porque tem essa questão da família, né? Essas pessoas podem ser casadas, podem ter filhos, para alguns elas podem trabalhar juntos, ter projetos juntos, às vezes são conectadas ali com a família um do outro, tá? Ou se elas não são casadas, não têm filhos, tem um relacionamento sério aqui, estruturado. E por isso essa pessoa analisa bastante, pondera bastante, mas ela já tá sentindo o que ela quer dar às costas, né? Tem aqui um sentimento, tem um apego, tem aqui um zelo aqui por essa situação,
mas é como se ela já soubesse aqui que já finalizou e que quisesse cortar essa situação. Mas ela ainda está na dúvida e ela fica estagnada por conta dessa dúvida, porque ao mesmo tempo que ela quer, ela tem apego. E é como se ela precisasse aqui, né, se entender. É como se na intuição, no fundo, ela já soubesse o que ela precisa fazer, mas ela está aqui resistindo ainda, né? A espiritualidade está ajudando essa pessoa a parar de mentir para ela mesma, se curar, quebrar essas resistências dela para ela fazer o que ela realmente sente, o que ela realmente quer. E para alguns ela pode aqui se segurar em relação a você também por conta dessa situação. Porque ela ainda tem algo aqui, ela ainda tenta fazer por essa relação, ao mesmo tempo que elas podem não estar tendo aqui uma relação de casal, na questão de demonstrar sentimentos, afetos. São pessoas que trabalham no relacionamento, na conexão, e há um medo de largar essa parceria aqui, uma insegurança, né? Porque essa pessoa tem aqui algum complexo que ela tem medo, ela se sente insegura, tem medo de mudar e ela resiste bastante, mas ela já sabe, ela já quer, e a espiritualidade mesmo já está intervindo para que essas pessoas aqui se curem emocionalmente, para ter essa coragem de se expressar a própria verdade e tomar uma decisão assertiva nessa conexão para sair dessa estagnação, tá? E essa pessoa continua aqui por apego e por ser uma pessoa mais racional, por estar insistindo aqui porque ela acha que é o certo, porque ela acha que é o lógico, o correto a se fazer, ou porque tem alguma questão financeira, ou se sente responsável ali pela família, pela conexão, mas há também uma frieza, um distanciamento emocional. Então é como se já nem fossem mais um casal, mas ainda se mantivessem ali por conta da estrutura, por conta de apego e coisas materiais. Agora vamos ver aqui um conselho da espiritualidade para você sobre essa situação. O conselho da espiritualidade para você sobre essa situação. Olha aí, o apego, 4 de ouros, avarento, a mente é o pajem de espadas, a roda da fortuna, mudança, o as de espadas, consciência, o mestre. Tá vendo, gente? A espiritualidade está intervindo aqui para ajudar que vocês tenham clareza, né? Para que a verdade venha à tona nessa situação. Porque principalmente na relação dessa pessoa aí com a oficial, né? Com essa outra que já tá há mais tempo, tem muita coisa não dita, é muita mentira, é muita coisa guardada ali. É como se eles vivessem numa ilusão, né? E essa verdade precisa vir à tona aí, para que ambos parem de mentir para eles mesmos e se permitam ali a essa mudança. E a vida já está impulsionando essas pessoas a mudarem, né? A ir atrás dos próprios sonhos aqui. Mas a mente delas ainda está confusa por conta do apego. O conselho da espiritualidade para você sobre essa situação: casamento, essa situação envolve casamento e realmente essas pessoas aí podem ser casadas, como eu já havia mencionado, tem um relacionamento de bastante tempo, muita coisa, né? E novo amor, é uma pessoa que está dividida entre a estrutura que ela já tem, o compromisso, e você aqui, né? Que seria essa nova pessoa que entrou na frente na relação dela. Mas ao mesmo tempo, você ter entrado na vida dessa pessoa foi mais um dos meios que a espiritualidade está colocando para que essa pessoa se entenda, perceba o que ela realmente quer, para que ela rompa esse compromisso que ela fez, né? Às vezes por conta do compromisso, por conta de traição, de tradição, de achar que é o correto, por moralidade, a pessoa se mantém, mas ela está percebendo que no fundo não é realmente o que ela quer e que a vida está promovendo uma mudança, mas ela ainda está resistente. Então é um momento de transição, né? E o conselho aqui para você é que você também reflita daquilo que você realmente quer, escute a sua voz interior, se liberte do apego, né? Às vezes de querer controlar, às vezes de querer se tornar mais autoritário com medo de perder, às vezes se comparando a relação dessa pessoa aí com a oficial, né? Isso causa muitas dúvidas, muitas inseguranças e você pode não confiar em você mesma, acreditar que os seus sonhos não são possíveis, que as coisas estão estagnadas ou inconstantes e que essa pessoa não vai se decidir, que as coisas não vão mudar, causando desesperança, pessimismo,
pensamentos negativos, então tenha clareza daquilo que você realmente quer, mas liberte da necessidade aqui de querer que as coisas aconteçam no seu tempo, necessidade de controle, tenha clareza do seu valor, de que é possível manifestar, mas pense bem naquilo que você deseja, né? Visualize aqui de forma correta o que você deseja para que venha até você, para que os seus sonhos se realizem, essa mudança aconteça, mas se liberte desses pensamentos negativos, porque isso bloqueia a fluidez da sua conexão, né? Se comprometa consigo aqui e se permita fluir, porque é um momento de transição na vida dessa pessoa, porém ela ainda precisa se permitir. Então, vá vivendo a sua vida, acreditando em você mesma, mesmo, e tenha clareza dos seus desejos, das possibilidades aqui, e não desista dos seus sonhos por insegurança, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, lembrando que é uma leitura geral, pega apenas que ressoar, se não ressoar, solta pro universo, escuta outra opção, e se ressoar, não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e até a próxima!